gente! Olá, estamos aqui de volta com a nossa aula. A gente vai falar hoje sobre o sistema endócrino e a respeito desse sistema endócrino, a gente tem que recapitular um pouco sobre o sistema nervoso. Então, a gente fez aí a nossa última avaliação sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino está muito relacionado ao sistema nervoso, então a gente precisa ter compreendido muito bem o sistema nervoso para poder entrar legalzinho com o sistema endócrino, tá? O sistema endócrino é um sistema super rápido, bem tranquilinho. Tranquilinho assim, ele tem muita carga de coisa. Ele é bem parecido com o sistema articular, se vocês lembrarem lá. O sistema articular tinha muito nomezinho, muita coisinha, mas ele é um sistema curto. O sistema endócrino é igualzinho. Ele tem muito nomezinho, muitas coisinhas, mas ele é um sistema curto. Então, igual ao sistema endócrino, igual ao sistema articular, aliás, a gente vai começar ele e terminar numa única semana. Tá? Então a gente começa, a gente termina, a gente faz revisão e deixa a avaliação para a aula seguinte, para a semana seguinte. Tá? Então a gente não precisa de, a gente só precisa de uma semana de aula. Se fosse na escola, né, com aula presencial, num dia de aula de 4 aulas eu conseguia começar e terminar tudo. Tá? Ou pelo menos aí usar só uma semana se eu quisesse um pouco mais devagar. Ou seja, é um sistema bem tranquilo da gente seguir um pouquinho mais rápido. Tá? Como eu disse, o sistema endócrino está muito relacionado ao sistema nervoso. Então, o que eu preciso só que vocês relembrem? As funções do sistema nervoso, né? Então, quais eram as funções do sistema nervoso? O sistema nervoso ele é responsável pela função sensorial, a função motora, a função integrativa, de interpretar tudo, e a função de homeostasia, que seria manter o corpo dentro dos equilíbrios, dentro do equilíbrio, né? Manter os sistemas do corpo dentro dos seus equilíbrios mantendo aí o funcionamento correto do nosso organismo como um todo, né? O sistema endócrino, ele vai basicamente ajudar nessa regulação das atividades. A gente citou que o sistema nervoso ele precisa se comunicar com o sistema endócrino de alguma maneira. Desculpa, se comunicar com outros sistemas de alguma maneira. E a gente comentou até sobre as sinapses, né? E uma das últimas coisas, aliás, que a gente entrou no assunto do sistema nervoso foi sobre os tipos de sinapses que existem. Existe lá a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica eram os neurônios se comunicando, né, através de eletricidade, e a gente viu que depende lá do sódio e potássio e tudo mais, né, do potencial de ação, do potencial de repouso. Agora a gente entra mais no assunto da sinapse química. A sinapse química ela usava um neurotransmissor, um mensageiro, né, para se comunicar com partes do corpo que não entendem mensagens elétricas. Né? Então a gente precisa de um neurotransmissor para isso. Hormônios são neurotransmissores. Né? Quer dizer, nem todo neurotransmissor é um hormônio, mas os hormônios são neurotransmissores. Tá? Por que os hormônios são neurotransmissores? Porque eles carregam uma mensagem, eles são mensageiros. Né? Esses hormônios eles possuem funções para o nosso organismo e essas funções, as atividades que eles promovem, vêm aí das suas comunicações, né? Dos seus meios de comunicações, sendo aí uma sinapse química, então, tá? Essas atividades, esses hormônios que têm essas atividades do corpo, a gente vai citar vários exemplos ao longo dessa aula. Esses hormônios, eles são produzidos por glândulas, né? Então a gente tem lá o sistema endócrino sendo composto por glândulas e esses hormônios, como eu disse, funcionam como mensageiros, né? Não é eletricidade, são moléculas químicas do nosso corpo. Então eles são mensageiros que carregam uma determinada mensagem para o controle do nosso organismo. Vou citar vários exemplos de hormônios, tá? Basicamente, só, né? Resumindo aí, sempre que você vai num endocrinologista avaliar seu sistema endócrino, o que você está avaliando? E aí ele vai pedir exames de quê? De dosagem hormonal. Né? Ele vai basicamente ver como está o seu organismo através do funcionamento dos seus hormônios. Né? É uma relação que a gente consegue fazer aqui. Se os hormônios são mensageiros que mantêm o corpo funcionando dentro do equilíbrio, significa que se esses hormônios pararem de trabalhar ou não cumprirem a sua tarefa como deveria, isso significa então que as outras atividades do corpo, as atividades que eles controlavam, vão acabar entrando em desequilíbrio.
Entenderam? Então, basicamente, os hormônios mantêm o corpo em equilíbrio. Se o hormônio se desregular, nós perdemos o equilíbrio, né? Só para citar aí alguns exemplos, a gente tem a puberdade como um bom exemplo de descontrole hormonal, né? Que todo mundo já passou por isso e a gente sabe como que é a nossa puberdade, como que foi a nossa puberdade, né? A gente faz coisas que a gente nunca imaginaria que iria fazer um dia na vida, né? A gente acaba fazendo aí na puberdade, né? Isso porque o nosso corpo passa por várias mudanças físicas, né? Mudanças no corpo e por mudanças hormonais também, né? E esse descontrole hormonal acaba gerando várias consequências para o nosso organismo. A gestação também é um exemplo bom de descontrole hormonal, né? As mulheres, quando estão em gestação, têm alterações na dosagem dos seus hormônios, na quantidade dos seus hormônios, e essa alteração acaba causando aí algumas consequências para o organismo, consequências físicas e consequências também neurológicas, comportamentais, acho que é a melhor palavra, né? A menopausa nas mulheres e a andropausa nos homens também são exemplos onde os hormônios se descontrolam e aí vem vários fatores que são alterados também, fatores físicos, né, corporais, assim como fatores comportamentais também, tá? Então, ao longo da nossa vida, os hormônios precisam se ajustar ao período em que a gente está vivendo, nosso corpo precisa se ajustar e os hormônios têm que se ajustar juntos. E nesse ajuste dos hormônios, vai acabar trazendo algumas consequências para o nosso corpo até eles entrarem dentro do limite deles e regularem as nossas atividades bonitinhas, ok? Bom, então é o seguinte, a gente já sabe que o sistema endócrino controla o nosso organismo, ele se comunica com o nosso organismo através de hormônios que são produzidos por glândulas. Cada hormônio tem a sua função específica, né? Cada hormônio tem o seu alvo, né? O que é o alvo desse hormônio? O alvo desse hormônio seria basicamente aí aonde que ele vai agir, né? Então, ele vai para determinado órgão, então aquele é o alvo desse hormônio, né? E cada hormônio então vai ter a sua atividade. Basicamente, gente, cada hormônio tem a sua atividade. A gente não tem muitos hormônios aí que possuem atividades iguais, tá? Pode ter atividades parecidas ou complementares, mas basicamente não temos dois hormônios aí fazendo exatamente a mesma atividade, a mesma coisa, tá? Passando a mesma mensagem, né? Mas a gente tem hormônios que podem usar o mesmo alvo, tá? Então a gente tem, por exemplo, um hormônio aí, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, a somatotropina ou trofina. A gente vai falar dele mais para frente. Esse hormônio, o hormônio GH, é o hormônio do crescimento e ele vai até o músculo, por exemplo, e ele ajuda no crescimento muscular, crescimento da massa muscular, tá? O hormônio adrenalina, que a gente já falou inclusive dele lá atrás no sistema nervoso, o hormônio adrenalina, ele também pode ir para a musculatura e ele vai fazer com que a musculatura se potencialize na contração muscular, deixando a contração muscular mais forte e mais rápida. Vocês entendem? São dois hormônios fazendo duas coisas diferentes, mas eles têm o mesmo alvo, que são os nossos músculos, tá? Então assim, cada hormônio tem a sua atividade, mas a gente pode ter dois ou mais hormônios no mesmo alvo. Só que lá nesse mesmo alvo eles vão fazer coisas diferentes. Tudo bem? E é basicamente isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver quais são as glândulas, quais são os hormônios que essas glândulas produzem, quais são as funções desses hormônios e quais são os alvos que eles possuem. Tá? Antes da gente entrar nessa questão de ver glândula por glândula do corpo humano, existem dois tipos de glândulas. Na verdade, existem três tipos de glândulas diferentes no nosso corpo. Tudo bem? Existe o que a gente chama de glândula endócrina, tá? E existe a glândula, e existe a glândula exócrina, tá? A glândula ou as glândulas endócrinas, elas vão produzir determinadas. Eu falei exócrina e apontei o endócrina, né? Desculpa, gente. A glândula exócrina. Aqui, vou anotar não, tá escrito aqui, ó. A glândula exócrina, elas possuem determinadas substâncias e liberam essas substâncias dentro de canais, de ductos, tá?
Vou dar um exemplo. As lágrimas. As lágrimas são produzidas por glândulas, mas essas lágrimas elas vão para dentro de ductos, são os ductos lacrimais. E esses ductos eles levam as lágrimas para o lado de fora do nosso corpo e para o lado de dentro também, né? Mas ele leva aí as lágrimas para o lado de fora do nosso corpo. Tudo bem? As glândulas sudoríparas são aquelas que produzem o suor. O suor também é produzido por glândulas, só que esse suor ele vai ser carregado por ductos, por canais para fora do nosso corpo. Ok? Já as endócrinas, que é o que a gente vai falar aqui, né? Sistema endócrino é feito por glândulas endócrinas. Elas vão produzir substâncias, e as substâncias a gente chama de hormônios, e esses hormônios, essas substâncias, elas são levadas para o sangue. Tá? Então, esses hormônios eles vão acabar caindo na corrente sanguínea, eles não vão para fora do corpo, eles vão para dentro dos vasos sanguíneos. Tá? E basicamente é só a gente pensar o seguinte, né? Quando você vai no endocrinologista, como eu comentei, avaliar a dosagem hormonal, que tipo de exame o endocrinologista pede? Um exame de sangue, um hemograma, né? Porque já que essas glândulas liberam os hormônios no sangue, quando a gente coleta o nosso sangue, a gente consegue pegar os hormônios circulantes no sangue. E aí a gente vai basicamente dosar por parâmetros aí, né? A gente consegue dosar se esse hormônio está mais alto, mais baixo ou está na sua atividade normal. Tudo bem? Então, as glândulas endócrinas liberam as suas substâncias, que são os hormônios, dentro do sangue. As glândulas exócrinas, elas liberam as suas substâncias, pode ser o suor, as lágrimas, o sebo, que é aquele olhinho que a gente tem na pele. As exócrinas liberam as suas substâncias para dentro de canais, e esses canais, eles tendem, nem sempre é assim, mas eles tendem a levar essas substâncias para fora do nosso corpo. Tudo bem? E eu disse para vocês que existiam 3 tipos, né? As endócrinas, as exócrinas e existem as glândulas que a gente chama de mistas, tá? O que são as glândulas mistas? As mistas são aquelas que fazem as duas coisas. Ela pode ser endócrina, ela pode ser exócrina e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Um grande exemplo de glândula mista é o pâncreas. Porque o pâncreas, ele produz uma substância chamada de suco pancreático, a gente comentou isso lá no primeiro módulo no sistema digestivo, né? Ele produz o suco pancreático que ajuda na digestão. Isso é endócrino ou exócrino? Vou esperar vocês responderem. É que exócrino, né? Porque essa substância, esse suco pancreático passava por canais, né? Lembra lá dos ductos que a gente comentou? Ducto pancreático, do ducto bilífero, né? Esse já era do fígado. Mas esse ducto levava o suco pancreático para dentro do intestino delgado, certo? No caso, o pâncreas também produz um hormônio chamado de insulina. A insulina é um hormônio que vai direto para o sangue. Ou seja, o pâncreas está produzindo um hormônio que vai para o sangue e também produz suco pancreático que vai para o intestino. Ele consegue produzir duas coisas ao mesmo tempo. Então ele entra nas glândulas mistas. Ok? Então tem as endócrinas, que liberam as substâncias no sangue, as exócrinas, que levam a substância para fora, tende a levar a substância para fora do corpo, ou até para outros órgãos, né? Só que essa substância vai por canais, não vai direto para o sangue, tá? E tem as glândulas mistas, que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E como eu disse, né? Cada hormônio tem o seu alvo específico, ok? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de glândulas no nosso corpo, tá? Glândulas endócrinas, tá? Então, ó, a gente vai falar sobre a glândula pineal, a gente vai falar sobre o hipotálamo. Ah, professor, mas o hipotálamo não era aquela parte do sistema nervoso lá que a gente falou do diencéfalo, com tálamo, hipotálamo? Sim, o hipotálamo, ele é uma parte do nosso sistema nervoso, mas ele também produz hormônios, então ele também entra na classificação de glândula endócrina, tá? Aí a gente tem a glândula pituitária, também chamada de glândula hipófise. A gente tem a tireoide, que todo mundo já ouviu falar, né? A paratireoide.
O timo a gente não vai comentar muito dele aqui porque ele entra em outro sistema. A suprarrenal, também chamada de adrenal, que eu já comentei sobre ela quando eu falei de adrenalina, tá? Pâncreas, como acabei de falar, o ovário e os testículos também entram na classificação de glândulas, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, basicamente, pegar glândula por glândula, tá? Dessas que eu acabei de comentar. Então, a gente vai falar lá sobre o nome da glândula, que é extremamente importante vocês saberem, onde que essa glândula está, a localização dela é extremamente importante, principalmente para vocês que trabalham com imagens, né? Exemplos dos hormônios, vocês vão ver que às vezes uma mesma glândula produz muitos hormônios. Eu nem coloquei todos na aula, eu peguei só os mais importantes, entre aspas, né? Porque todos são importantes. Eu peguei os mais conhecidos, mas tem vários outros hormônios de pequenas atividades também, tá? E a ação desse hormônio, ou seja, o que esse hormônio faz, qual é a atividade dele, tá? Outra coisa que também é importante, detalhe que também é importante para a nossa avaliação, é a aplicação dessa ação desse hormônio no nosso corpo. Então, por exemplo, eu citei aí um exemplo do hormônio do crescimento, né, atingindo o músculo. Eu poderia perguntar assim para vocês: qual hormônio poderia ser usado, né, desses hormônios que eu citei, poderia ser usado para ganho de massa muscular? O hormônio somatotropina, que é o GH, que é o hormônio do crescimento. Então vocês entendem que eu falei sobre hipertrofia, mas eu queria que vocês citassem para mim o hormônio que causa a hipertrofia, né? Não é o único hormônio que causa hipertrofia, mas é um dos responsáveis, tá? E vocês vão entender isso ao longo do tempo, basicamente, tá? A gente vai ver, eu vou citar para vocês essas situações, tá? Então vocês vão entender isso mais para frente. O que também vai ser importante é ligar uma glândula na outra. Várias glândulas estão ligadas entre si pelas suas funções, elas se complementam, né, de alguma maneira. Que a gente também vai notar isso, eu vou passar isso para vocês ao longo da aula. Tudo bem? Gente, aqui eu sinto que eu falei rápido demais, tá? Mas aí vocês têm a vantagem, né, de ficar voltando toda hora para ver se vocês pegaram tudo que eu falei. Tudo bem? Então, esse slide aqui tem o que é importante para a gente, que é o nome da glândula, a localização dela, o hormônio que ela produz, o que esse hormônio faz, tá? Assim como também é importante relacionar esse hormônio a algumas atividades do corpo. Eu vou fazer isso com vocês ao longo da aula e também vai ser importante ligar uma glândula na outra. Beleza? Acho que essa é uma introdução, essa foi só uma introdução e é para a gente entender o que nos espera mais para frente. O que vai vir agora? Basicamente eu vou comentar glândula por glândula dessas que eu coloquei no slide anterior, dessa aqui. Eu vou pegar glândula por glândula e fazer isso aqui. O nome dela, onde ela está, que hormônio ela produz, qual é a ação desse hormônio. Beleza? Então se preparem aí, porque agora vem a paulada de coisa. Agora vem pra gente a maior carga de conteúdo, tá? Por enquanto, o que tinha de importante pra gente, para nossa avaliaçãozinha, né? É lembrar que existem as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, tá? Que as glândulas endócrinas é o que faz parte do sistema endócrino, que produz hormônios, e esses hormônios vão para o sangue. Então, basicamente, foi isso que a gente comentou de importante até agora, ok? Bom, então vamos lá. Hipotálamo. O hipotálamo, ele fazia parte do nosso sistema nervoso, certo? O hipotálamo ele ajudava a controlar a homeostasia do corpo, estímulos de fome e sede e assim por diante, tá? O hipotálamo ele está localizado no diencéfalo, coisa que a gente também já sabia lá do nosso sistema nervoso, certo? Eu vou usar essa imagem aqui, ó, lembra, ó, telencéfalo, ó, o corpo caloso, né? E tudo isso aqui entraria no diencéfalo. Tudo bem? Então, telencéfalo em cima, diencéfalo embaixo, o conjunto dos dois seria o nosso cérebro. E lá no diencéfalo nós podemos encontrar o hipotálamo, tá? O que o hipotálamo faz? O hipotálamo
ele vai estar responsável por produzir alguns hormônios. Só que isso é uma informação importante, ele não é capaz de liberar os hormônios que ele produz. Tá? Então o hipotálamo ele produz hormônios, mas é como se ele tivesse tanta coisa para fazer, estímulo de fome e sede, homeostasia, ele faz tanta coisa que ele não consegue liberar o seu hormônio. Então ele produz o hormônio, leva esse hormônio até outra glândula e essa outra glândula é que vai liberar esses hormônios para ele. Tá? Isso é uma informação importante. O hipotálamo não libera, ele não secreta hormônios. Tudo bem? Ele não libera hormônios, ele só produz hormônios. Ele manda esse hormônio para outra glândula e essa outra glândula é o que vai liberar o hormônio para ele. Tá? Exemplos de hormônios. Gonadotro, tá? Aqui está escrito errado. Ó. Gonadotropina ou gonadotrofina com F, tá? Tanto faz, são duas nomenclaturas aceitas. A gonadotropina, ele é um hormônio que age no testículo e no ovário, ajudando a fazer a manutenção, o funcionamento dessas duas estruturas do nosso corpo, tá? A ocitocina, a gente vai comentar sobre ela mais para frente, e o antidiurético, que a gente já falou no sistema urinário, né? Mas a gente vai comentar de novo, são exemplos de 3 hormônios produzidos pelo hipotálamo, tá? Mas lembra, produz, mas não libera, tá? O que o hipotálamo vai fazer? Ele vai, como eu disse, levar esse hormônio para a glândula chamada de hipófise, tá? E a hipófise é o que vai liberar os hormônios do hipotálamo. Tudo bem? Então, já temos aquele quadrinho de informações importantes, certo? Hipotálamo é o nome da glândula, certo? Qual a localização do hipotálamo? Diencéfalo. Quais hormônios o hipotálamo produz? Gonadotropina, ocitocina e antidiurético. São 3 exemplos. Quais as ações desse hormônio? Esses 2 aqui, vocês não precisam pegar, tá? Por quê? Porque eu vou falar dele em outro sistema. Em outro sistema não, desculpa. Em outra glândula, tá? Que é a hipófise. Tudo bem? Então a gente não vai pegar esses 2 aqui agora não, tá? A gonadotropina, o que ela faz? Regula o testículo e o ovário, tá? Seguinte, isso é só um termo que a gente pode usar para ficar mais fácil a nossa vida. Testículo mais ovário são chamados de gônadas. Tá? Inclusive, algumas literaturas tratam como gonodá e algumas como gonadas. Tá? Gônadas são testículo e ovário. Tá? O ovário é a gônada feminina e o testículo é a gônada masculina. Tudo bem? Em vez de ficar falando testículo e ovário, se a gente falar gônadas ou gônadas, resume tudo. Tá? Então, o que a somatotropina faz? Regula as gônadas. Tá? Regula a atividade das gônadas. Tudo bem? De antemão já peço perdão aí sobre a caligrafia, tá? Mas a minha letra já é ruim. Ainda escrevendo aqui com o mouse é pior ainda, tá? Então, gonadotropina regula as atividades, regula o funcionamento das gônadas, tá? Que são testículo e ovário. Beleza? Tá. Acho que tá claro como que a gente vai andar, né? Basicamente respondendo essas perguntinhas aqui. Ok? Bom, eu não falei isso até agora, mas acho importante vocês fazerem o seguinte: qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês não consigam solucionar sozinhos, né? Tipo, revendo a aula, revendo o trecho que ficou confuso, o que vocês precisam fazer? Anota, deixa um ponto de interrogação, deixa uma perguntinha anotada aí do lado, e a gente vai ter aula online, né? E nessa aula online vocês tiram essas dúvidas que ficou, tá? Que ficaram aí. Tá vendo como é rápido? A gente já vai para a próxima glândula. Tudo bem? Então é isso, é só isso que a gente vai fazer. Nome da glândula, hipotálamo. Onde que ela está? Localização do hipotálamo, diencéfalo. Hormônio que o hipotálamo produz? Gonadotropina.
ocitocina, antidiurético. Função da gonadotropina, né? Ação da gonadotropina. Regula o funcionamento das gônadas. Ponto. Fechou. Tá? Próxima glândula, hipófise. A hipófise, ela tem uma curiosidade aí que ela também é chamada de pituitária, tá? Pituitária é um nome usado muito no estrangeiro. Os Estados Unidos usa bastante pituitária, tá? Ela é usada inclusive em séries médicas, às vezes vocês podem ter ouvido falar sobre pituitária, tá? Pituitária e hipófise é a mesma coisa. Aqui no Brasil a gente usa mais hipófise, tá? A glândula hipófise, ela está localizada abaixo do hipotálamo. Estão vendo o hipotálamo aqui? A hipófise está aqui, ó. Ela fica abaixo do hipotálamo. Tudo bem? A hipófise, ela tem um formato, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Ela tem um formato que a gente chama de saculiforme. Tá? Formato saculiforme é o formato de saco ou de bolsa. Tá? Saculiforme. Tudo bem? Porque ela funciona como uma espécie de bolsa mesmo. A hipófise, além de produzir o seu próprio hormônio e armazenar o seu próprio hormônio, ela também tem que armazenar, lembram, o hormônio do hipotálamo. Porque o hipotálamo não é capaz de liberar o hormônio. Então ele tem que pedir para a hipófise guardar esse hormônio para ele até a hora de liberar. Quando o hipotálamo quiser, a hipófise libera os hormônios que ela estava guardando para ele, que era lá a gonadotropina, a ocitocina e o antidiurético. Tudo bem? Então, a hipófise, ela, além de produzir os seus próprios hormônios e armazenar os seus próprios hormônios, ela também armazena os hormônios do hipotálamo. Tá? E como a hipófise fica abaixo do hipotálamo, a localização da hipófise, a gente pode falar que ela está localizada no diencéfalo, tá? Num local chamado especificamente de fossa hipofisária, tá? Ou celar, tá? Ou celatúrgica também é usado, tá? Fossa hipofisária é o nome do localzinho exato aonde a hipófise fica. Tudo bem? Se a gente quiser falar no geral, a gente pode usar o termo diencéfalo. A hipófise está localizada abaixo do hipotálamo. Se o hipotálamo está no diencéfalo, a hipófise está no diencéfalo também. Tá? Só que se nós quisermos ser mais específicos, a gente fala que a hipófise está localizada na fossa hipofisária. Tudo bem? É o local específico onde ela está. O célula túrgica ou, desculpa, fossa celular, tá? É onde ela se encontra especificamente. Tudo bem? A hipófise, né, dá para ver que ela é dividida em duas partes, estão vendo? Ó? A gente tem essa parte e a gente tem essa parte. E a gente chama de... não, tá certo. A gente chama aqui ó, de lobo anterior, tá? E lobo posterior. Lobo anterior e lobo posterior é sendo meio vago, vamos dizer assim, meio informal. Porque se a gente quiser usar o nome formal, formal mesmo, a gente chama o lobo anterior de adeno-hipófise e o lobo posterior de neurohipófise. Tá? Então, ó, o lobo anterior é chamado de adenohipófise e o lobo posterior é chamado de neurohipófise. Tá? Esses são os termos mais técnicos que aparecem mais em livros, tá? Então, o lobo anterior é a adenohipófise e o lobo posterior é a neurohipófise. Só que a gente tem uma complicação aqui, porque a adenohipófise ela é responsável por produzir alguns hormônios. A neurohipófise produz outros hormônios, tá? Então, essa glândula dividida em duas produz hormônios diferentes. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma tabelinha mostrando para a gente aí os hormônios produzidos e liberados pela adenohipófise. Né? O lado anterior é a adenohipófise. Tá?
Quais hormônios são esses? Existe a somatotropina, que é também chamada de GH, que é o hormônio do crescimento, aquele que eu usei como exemplo, tá? Então, qual é a ação do GH? O que o GH faz? O que a somatotropina faz? Ela é o hormônio que promove o crescimento. Dependendo de onde ela está, ela promove o crescimento de coisas diferentes. Por exemplo, qual é o alvo? Né? Isso também é importante saber o alvo, né? Qual é o alvo do GH? Músculo. O que ele faz? Hipertrofia. Tá? Qual é o outro alvo do GH? Os ossos. O que ele faz? Crescimento ósseo. Tá? Então, ele estimula os osteoblastos a produzirem mais substância óssea para o osso crescer. Lembram disso? Então, o GH, a somatotropina, é um hormônio produzido pela adenohipófise, que é uma parte da hipófise. Esse hormônio ele tem como função o crescimento. Crescimento de quê? Depende do alvo. Se ele está no músculo, se o alvo é o músculo, o crescimento da massa muscular, que a gente chama de hipertrofia. Se esse alvo for ossos, então ele faz o crescimento ósseo, tá? Estimulando ali a produção de substância óssea para o osso crescer, basicamente. Tudo bem? Então a somatotropina é o hormônio do crescimento e isso depende do alvo, tá? Eu vou pular aqui para o 4, depois eu volto para o 2 e o 3, tá? Hormônio folículo estimulante, que é o FSH. O hormônio folículo estimulante ele trabalha junto com o hormônio luteinizante, que é o LH. Aí começam os nomes complicados. Esses dois hormônios são extremamente importantes, vocês precisam muito pegar eles, porque a gente vai usar eles no sistema reprodutor, tá? Que é o próximo sistema. Inclusive, esses hormônios, mais esses três que estão aqui embaixo, que eu comento depois, eles aparecem, eles são usados em alguns exames que vocês podem fazer, tá? Eu não sei se eu nunca consigo pronunciar corretamente, então vocês vão saber melhor que eu. Histerosalpingografia, se eu não me engano é assim que se chama, tá? Histerosalpingografia. É um hormônio que é um hormônio, não, é um exame que vocês podem fazer e que a gente vai comentar mais para frente sobre ele só lá no sistema reprodutor, tá? Mas esses dois hormônios aqui, o folículo estimulante e o luteinizante, eles estão intimamente relacionados a esse exame. Por isso que ele é muito importante que vocês apeguem a ele, tá? O que o FSH faz? O que o folículo estimulante faz? Ele basicamente vai estimular as gônadas, lembra as gônadas, testículo e ovário? Ele basicamente vai estimular as gônadas a produzirem, no caso do ovário, o óvulo, no caso do testículo, o espermatozoide. Tudo bem? Então, o folículo estimulante, ele estimula a produção de óvulo e de espermatozoide. Tá? Lógico que o óvulo, lá no ovário feminino, no ovário, né? Falar feminino é redundante, lá no ovário, e o espermatozoide lá no testículo. Tá? Então, qual é o alvo do folículo estimulante? O alvo pode ser o ovário ou o testículo. Se for no ovário, qual é a função do FSH? Estimular a produção, estimular a produção de óvulo. Se for no testículo, qual é o alvo? Desculpa, qual é a ação, qual é a função do FSH? Estimular a produção de espermatozoide, tá? Então, como eu disse, a função varia de acordo com o alvo, tá? Mas basicamente a função é produção, estimular a produção de óvulo e espermatozoide. E olha como o hormônio FSH ele trabalha muito em conjunto com o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante ele tem o mesmo alvo. Ele também vai nas gônadas, ele também vai no testículo, ele também vai no ovário. Tudo bem? Só que o LH ele estimula a produção dos hormônios sexuais. Tá? Enquanto o FSH ele estimula a produção das células sexuais, que é o óvulo e o espermatozoide, o LH ele estimula a produção dos hormônios sexuais, que no caso da mulher são os estrógenos ou estrogênios e a progesterona, e no caso do homem, o hormônio testosterona em maior quantidade, tá? Então,
O hormônio luteinizante tem como óvulo, ovário e testículo. Se o luteinizante vai para o ovário, ele estimula a produção de estrogênio e progesterona. Se o luteinizante ele vai para o testículo, ele estimula a produção de testosterona. Tá? Ou seja, a função do hormônio luteinizante é produção de hormônios sexuais, estimular a produção de hormônios sexuais. Tudo bem? E agora dá para a gente entender a parte que eu falei deles serem neurotransmissores, deles serem transmissores mensageiros, né? Eles vão transmitir certas mensagens. Porque, ó, vocês entendem? Vou voltar lá para a imagem, tá? Ó, a hipófise, ela está aqui, mais ou menos, tá? Ela está aqui. O hormônio que a hipófise produziu, por exemplo, o hormônio FSH ou o hormônio LH, ele vai sair daqui de cima, vai entrar na corrente sanguínea, circular pelo corpo, que ele não vai direto para o seu alvo, ele vai Esses hormônios, como eu disse, vão cair na corrente sanguínea e vão até os seus alvos, né? O testículo ou o ovário. E ele vai vir lá de cima, percorrer quilômetros de vasos sanguíneos, junto com o sangue, até chegar no seu alvo e lá ele vai estimular esse alvo a trabalhar. O FSH, por exemplo, vai estimular o ovário a produzir o óvulo ou o testículo a produzir o espermatozoide. E o LH vai sair lá de cima, chegar até o ovário, estimular o ovário a produzir estrogênio e progesterona. No caso do homem, vai sair lá de cima e estimular o testículo a produzir o hormônio testosterona. Tudo bem? E a gente consegue relacionar dois exemplos importantes aqui, tá? Que é a questão do seguinte. Nem sempre, eu vou usar o exemplo do testículo, tá? Nem sempre, se o testículo não está funcionando direito, nem sempre o problema é nele, e sim quem controla ele, tá? Por exemplo, tem um casal que não está conseguindo ter um filho, tá? E aí vai se avaliar então o testículo para ver se o testículo está funcionando como deveria. Faz vários exames estruturais e vê que a estrutura do testículo está correta, o testículo está normal, não tem nenhum problema aparente nele. Mas, quando vai avaliar a funcionalidade do testículo, vê que ele está produzindo poucos espermatozoides, mais baixo do que deveria. Mas o testículo está normal, então onde está o problema? Quando vai se avaliar lá na hipófise, né, a produção do hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, vê que o FSH está baixo. Se o FSH está baixo e é ele que manda o testículo produzir espermatozoide, se ele está baixo, ele não está mandando a produção de espermatozoide funcionar dentro do limite ideal. E aí, produzindo pouco espermatozoide, o homem está infértil. Né? Ele não consegue ter um filho porque a quantidade de hormônios está baixa. Tudo bem? A mesma coisa acontece na mulher. A impotência sexual, isso também pode acontecer na mulher, mas a impotência sexual também está relacionada a essa questão. Só que ao hormônio LH. O hormônio LH, ele estimula o testículo a produzir o hormônio testosterona, certo? E o hormônio testosterona, ele está intimamente relacionado à ereção. Então, se eu tenho uma baixa quantidade de LH, eu vou ter uma baixa quantidade de testosterona. E com pouca testosterona, o homem não tem uma ereção ideal como deveria. E isso pode gerar, então, a impotência sexual. Tudo bem? E é isso que eu quis dizer lá no comecinho da aula, que é importante a gente relacionar a função do hormônio a algumas atividades que a gente tem no corpo. Por exemplo, o que pode justificar a impotência sexual? Uma baixa quantidade de hormônio LH. Com pouco hormônio LH, eu não consigo produzir testosterona como deveria. Com pouca testosterona, vem a impotência. Tá? O que pode explicar, por exemplo, a infertilidade? Se eu tiver pouco FSH,
eu produzo pouco espermatozoide ou pouco óvulo. Produzindo pouco espermatozoide e pouco óvulo, eu vou ser infértil. Tudo bem? Então, aquela questão de nem sempre, se uma estrutura não está funcionando corretamente, nem sempre o problema é dela, o problema pode ser em quem controla ela. Essa parte é meio confusa, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, lembra, tira dúvidas comigo na aula online, tá? Na aula de dúvidas que a gente vai fazer mais para frente. Tudo bem? Então, isso é muito importante que vocês se apeguem, isso é muito importante vocês guardarem, tá? Essa questão de, por exemplo, impotência sexual e infertilidade relacionada com determinados hormônios. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, lembra, vamos tirar essa dúvida na aula online, tá? Então, o hormônio FSH, função: estimular a produção de óvulo e de espermatozoide lá no testículo e no ovário. São os seus alvos, né? Testículo e ovário são alvos, tá? E a função do hormônio, a ação do hormônio é estimular a produção do óvulo e do espermatozoide. O LH, o hormônio luteinizante, também tem como alvo o testículo e ovário, só que nesse caso a função é estimular a produção de hormônios sexuais, que é o estrogênio e a progesterona na mulher, e o hormônio testosterona no homem. Tudo bem? Quais são as consequências se esses hormônios não funcionarem corretamente? Se o FSH não funcionar corretamente, pode levar a uma infertilidade, e se o LH não funcionar corretamente, pode levar então a uma impotência, tá? Inclusive, o GH é o hormônio do crescimento, né? Se ele não funciona direito, a gente já imagina o que acontece, né? A gente não tem o crescimento ideal, a gente tem uma baixa estatura, tá? Inclusive, muita gente me pergunta isso, então eu já vou responder aqui agora, né? Professor, nanismo, né? O que é o nanismo? Nanismo é uma condição genética, então está no DNA, tá? E acontece quando o indivíduo, a pessoa, ela não cresce, tá? Não como deveria, então ela vai ter uma baixíssima estatura, tá? O nanismo ele não afeta só o crescimento muscular e o crescimento ósseo, ele afeta órgãos internos também. Alguns órgãos, nem todos, tá? Ele não afeta o encéfalo, por exemplo. Então, a pessoa que tem nanismo, ele tem plenas atividades neurológicas funcionando bonitinho, tá? Então, o que pode acontecer? O que não pode acontecer, aliás, eu posso usar o GH, eu posso inocular o GH no sangue de uma pessoa que tem nanismo para fazer ela crescer? Não. Por quê? Porque o nanismo ele é uma condição genética. Você teria que lutar contra o DNA, isso é impossível, tá? Mas eu tenho uma criança que não tem nanismo, mas que por algum motivo ela não está crescendo como deveria. Pode ser uma baixa quantidade de GH. Então, se você tem um filho, um primo, um sobrinho e tudo mais, e ele não está crescendo, e aí você leva ele no médico, o médico provavelmente vai pedir um exame hormonal. E ao avaliar esse exame hormonal, ele está procurando o quê? O GH, que é o hormônio que circula no sangue. Se o GH estiver baixo, o médico automaticamente pode relacionar a baixa estatura a pouco GH. Com pouco GH eu tenho pouco crescimento. Aí, como isso não é uma condição genética, o que se faz? Inocula GH na criança, coloca o GH no sangue da criança e com mais GH a criança cresce mais. Tá? Ela vai voltar a crescer. O crescimento não vai ser ideal, mas ele pode voltar, a criança pode crescer aí mais um pouco. Tudo bem? Lógico que, lembrando que só funciona quando criança, porque quando a gente chega no final da nossa puberdade, que acontece entre 18 e 21 anos, ali o GH já cai absurdamente, então a gente para de crescer, tá? Inclusive, isso é algo importante, interessante, tá? Ó, eu vou montar aqui tem um espaço em branco. Todo hormônio, gente, todo hormônio, ele tem um pico máximo. Esse pico máximo, ele varia por períodos de vida, por exemplo, ou de momento, tá? Por exemplo, ó, o hormônio GH. O hormônio GH, a gente nasce com ele numa quantidade baixíssima. Conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de GH vai aumentando no corpo, tá? E isso explica por que a gente está crescendo.
né? Como é que a gente consegue crescer? O GH está lá, está subindo, o GH está subindo, o GH está subindo, né? A quantidade de hormônio grande GH que a gente tem ali é, por exemplo, na faixa dos 7, 8, 9, 10, 12 anos de idade, que a gente vê que a criança está crescendo numa velocidade absurda, né? Até quando pequenininho, né? Em questão de meses, o recém-nascido, a criança já está tendo que trocar as roupinhas porque está crescendo muito rápido. Esse é o GH subindo, tá? Mas quando a gente chega na fase mais ou menos dos 15, 16 anos de idade, o GH já está no seu pico máximo e ele já começa a decair, tá? Então, todo hormônio tem esse pico máximo de atividade. O GH, por exemplo, tem o pico máximo de atividade no topo da nossa puberdade, que seria na faixa aí dos 15, 16 anos de idade, né? 14, 15, 16 anos de idade, que é quando a gente está crescendo absurdamente, mas esse crescimento começa a diminuir, porque ele já chegou no máximo. Conforme a gente vai envelhecendo, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos de idade, o GH cai de novo, tá? E depois ele tende a se manter ao longo da vida numa quantidade mais baixa. Por isso que a gente para de crescer, a gente só mantém o que a gente já tem, mas para de crescer, tá? Por isso que, por exemplo, se eu quero aumentar a estatura, se eu quero ganhar massa muscular, isso tem que acontecer nessa faixa, né? Depois dessa faixa dos 16 anos de idade, por exemplo, a gente vai ter isso aqui, ó. Vai ter uma queda, né? Até os 21, aos 25, onde o hormônio GH vai se regular numa taxa mais baixa, tá? Então até aqui também a gente consegue ganhar massa muscular, tá? É lógico que uma criança não vai fazer lá um treino de hipertrofia, mas aqui após os 16 anos de idade, até os 21, 25, a gente ainda tem uma fase alta de hormônio GH. Mesmo ele estando em queda, ele ainda está numa quantidade alta. Então também é o ideal para se ter hipertrofia, por exemplo, tá? Depois que o GH baixa, eu vou ganhar massa muscular mesmo sem o GH? Vou, porque na verdade eu não estou sem o GH, eu tenho só que uma carga mais baixa. Então eu ainda vou ter ganho de massa muscular, ainda vou ter hipertrofia, até porque a hipertrofia não depende só de GH, ela depende de outros hormônios também, tá? Então é isso. Isso aí é importante e interessante. Todo hormônio tem o seu pico máximo. Ele cresce, 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 chega no máximo da sua atividade e depois ele cai. Se ele não cair, né? Se ele está crescendo, 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 subir e continuar lá em cima, nós podemos ter um problema. Se ele não subir, nós vamos ter um problema, tá? Então, os hormônios eles são reguladores do corpo. Eles têm que funcionar de maneira exata, de maneira ideal. Mais ou menos hormônios, a gente já tem problemas, tá? Citando o exemplo aí do GH, né? Tem gente que usa o GH após os 21 anos de idade, começa a inocular GH para ganhar massa muscular mais rápido. Isso vai ser efetivo? Vai. Só que o GH ele causa aumento de massa muscular e a gente tem massa muscular no coração também, certo? A gente tem massa muscular em órgãos internos também. Então, o GH em uma quantidade mais alta, ele pode causar uma hipertrofia de vários órgãos e isso vai alterar o funcionamento desse órgão, vai alterar o funcionamento do coração. Isso não é legal, tá? Testosterona também causa hipertrofia, tá? Então, aqui que a gente estava comentando que o LH, o hormônio que estimula a produção de outros hormônios, né, de hormônio testosterona, por exemplo, se eu aumento a quantidade de testosterona, eu aumento a minha hipertrofia. Só que testosterona, ele controla a libido sexual, a ereção. Com muita testosterona, o homem não tem ereção também. Tá? Então, com pouca testosterona, não tem ereção, impotência. Com muita testosterona, impotência. Tá? Então, os hormônios eles têm que estar na homeostasia, eles têm que estar no equilíbrio perfeito. Tudo bem? Ao GH, por exemplo, quando não está em equilíbrio, a criança não cresce, né? E aí se tem uma baixa estatura. Tudo bem? Então, ó, o que pode explicar a baixa estatura? Falta de hormônio GH. O que pode explicar a infertilidade? Baixo FSH. O que pode explicar a impotência? Baixo LH. Tudo bem? E a gente tem aqui a prolactina ou lactogênio, ou LTH. O que a prolactina faz? A prolactina é um hormônio que estimula não só o desenvolvimento das mamas, mas também a produção de leite. Tá? E aqui a gente pode pegar a questão da gestação ou até mesmo da puberdade, né? Então a gente tem lá, lembra a evolução do hormônio?
a gente tem lá a criança, não tem mama desenvolvida. Mas conforme ela vai chegando na puberdade e atingindo o pico máximo da puberdade dela, as mamas começam a entrar em desenvolvimento. Isso porque a quantidade de prolactina aumentou. Depois disso, a prolactina vai chegar no pico dela e vai decrescer e voltar ao normal, porque ela não é mais necessária, então as mamas param de crescer, de se desenvolver também, tá? A prolactina também é usada, como eu disse, na produção de leite. Então, ó, durante a gestação, durante a própria gestação, a prolactina começa a subir. A mama começa a se desenvolver mais, a produção de leite já começa mesmo antes do parto, tá? Deu parto, ok, foi feito o parto, a criança está aumentando, a prolactina vai continuar alta, tá? Ela não cai de vez, ela continua um pouco mais alta, porque a produção de leite está sendo necessária no momento, né? Então, a sucção do bebê nas mamas estimula a prolactina a se manter alta. Porque se ela cair, a mulher para de produzir leite. Se ela parar de produzir leite, a criança perde sua principal fonte de alimentação. Então, a sucção do bebê nas mamas é o que estimula a prolactina a continuar alta. Tudo bem? Por isso que é importante as mães amamentarem seus filhos aí nos seus primeiros meses, né? Para manter a prolactina alta e a mãe continuar produzindo leite belezinha. Tudo bem? Bom, esses 4 hormônios que eu citei talvez sejam os mais importantes do lobo anterior, da adenohipófise. Tudo bem? Esse hormônio aqui, ó, o tireotróico e o adrenocorticotróico, eles são hormônios que controlam outras glândulas. Ó, o tireotróico é um hormônio que estimula a glândula tireoide a trabalhar. O adrenocorticotróico é um hormônio que estimula a glândula suprarrenal a continuar trabalhando. Tudo bem? Eles, não é que eles não são importantes, mas é que eles são menos importantes para a gente do que os outros 4 que eu acabei de comentar. Tudo bem? O tireotróico até entra naquilo que eu falei. Volta lá para a imagem. Aqui está a tireoide. Ó, aqui está a tireoide. Tá? E a gente vai falar disso mais para frente, mas já ouviram falar de de hipotireoidismo, né? Então a gente fala assim, a tireoide não está trabalhando legal. Vamos avaliar a tireoide. Os hormônios produzidos pela tireoide estão baixos. Mas por quê? É culpa da própria tireoide? Não, pode ser culpa aqui, ó, da hipófise, né? A hipófise não está produzindo o hormônio tireotróico como deveria, e se esse hormônio não está sendo produzido corretamente, a tireoide não trabalha corretamente. Tudo bem? Então, de novo aquele exemplo que eu falei de uma glândula controlando a outra. Se uma coisa não funciona corretamente, nem sempre o problema é dele, o problema é de quem controla ele, certo? Tudo bem? Ó, então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse hormônio, GH do crescimento, folículo estimulante para a produção de espermatozoide e óvulo, luteinizante para a produção dos hormônios sexuais, estrogênio, progesterona e testosterona. E a prolactina, esse hormônio, que é para a produção de leite, por exemplo, eles são os mais importantes para a gente se apegar. O que eu preciso saber sobre ele? A glândula que produz ele, que no caso é a adenohipófise, a localização dessa glândula, na fossa hipofisária, lá no diencéfalo, o nome do hormônio, que é a somatotropina, por exemplo. O que ele faz? Promove o crescimento. Qual o alvo que ele tem? Osso, músculo, enfim, tudo bem? E alguma situação em que ele está envolvido, por exemplo, baixa estatura, né? A criança não está crescendo, isso está relacionado ao GH. Tudo bem? Assim, como eu comentei no FSH e o LH, eu já bati bastante nesse ponto, tá? Isso é importante, ok? Esquece a adenohipófise e vamos lá para a neurohipófise, ou também chamada de lobo posterior. A neurohipófise ela vai liberar aqueles 2 hormônios que o hipotálamo produzia, que é a ocitocina e o antidiurético. Tudo bem? A ocitocina ela é um hormônio que age principalmente, essa não é a única função dela, ela age principalmente na contração do músculo liso, tá? Então ela age na contratura ali, na contração da nossa musculatura lisa.
a gente pode citar a função dela principalmente no momento do parto, já que no parto o músculo liso do útero precisa entrar em contração para a expulsão do bebê que está lá dentro. Tudo bem? A gente pode usar aquele gráfico de novo, né? Ó, a ocitocina no começo da gestação é baixa e conforme a gestação acontece, a ocitocina vai subindo até chegar ali nas últimas semanas da gestação, onde a ocitocina está começando a atingir o seu pico máximo. E aí se começam as contrações do parto, que pode acontecer começar a acontecer dias antes do parto, né? Isso já é a ocitocina começando a subir demais. Então a contração do útero já está acontecendo numa força, uma velocidade um pouco maior. Conforme a ocitocina sobe muito, a contração do músculo liso fica mais rápida e mais forte, né? E os intervalos, então, dessa contração começam a diminuir. E quando estiver no momento do parto, é a ocitocina no seu pico máximo. E depois do parto, a ocitocina tende a cair. Ela ainda vai ficar um pouco mais alta também, tá? Mas ela tende a cair aos poucos e depois se nivelar. Mas ela vai atingir o seu pico máximo no momento do parto, tá? Tem tanta ocitocina que a contração do útero do liso da mulher está tão forte e rápida que vai ter o parto, a expulsão do bebê. Tudo bem? Algumas mulheres, por exemplo, elas têm uma baixa produção de ocitocina. Isso significa que a contração não está forte e rápida o suficiente para tirar o bebê lá de dentro. Ou se faz uma cesárea, ou se inocula ocitocina na mulher, né? Se coloca ocitocina sintética na mulher, que é produzida em laboratório, coloca ocitocina na mulher e a contração aumenta, tá? Inclusive, há relatos aí, né, uma atividade, né, uma coisa que se fazia muito antigamente, que a mulher chegava com algumas contrações, as enfermeiras, né, o hospital já vinha logo com ocitocina, já dava ocitocina para a mulher que acelerava, então a mulher estava com contração regulável, vamos dizer assim, e de repente, depois da visita ali da enfermeira, a contração começa a ficar muito mais forte, muito mais rápida, isso porque ela colocou ocitocina no soro que a mulher estava tomando, e aí as contrações acabam acontecendo um pouco mais rápidas, tá? Ela pode ser usada então também como um acelerador, né? Um potencializador da contração para expulsar o bebê, como uma alternativa para não precisar fazer uma cesárea, por exemplo, tá? E isso não é importante, mas que é uma curiosidade muito grande sobre a ocitocina. A ocitocina, além de ter como alvo o músculo liso, o útero, por exemplo, a ocitocina também pode ter como alvo o sistema límbico. Lembra do sistema límbico lá, do sistema nervoso, que controla as nossas emoções? A ocitocina também é chamada de hormônio do amor, porque como ela age no sistema límbico, ela ajuda a promover a emoção, né, de bem-estar e de amor. Então, por exemplo, como no momento do parto a ocitocina está no pico máximo dela, ela é a principal responsável por aquele link, por aquela ligação entre mãe e filha, entre mãe e filho que se dá logo após o parto. Quando fez o parto, pega o bebezinho, coloca no colo da mãe, a mãe olha para o bebê olha para a mãe, e naquele momento existe aquele link da mãe com o filho, porque a ocitocina está alta demais e ela é conhecida como hormônio do amor, então não preciso explicar o que vai acontecer, a mãe vai amar o filho, né? E curiosidade maior ainda, o filho estava recebendo sangue da mãe, então o filho também tem uma quantidade de ocitocina um pouco mais alta. Ele também se liga à mãe com esse hormônio no momento do parto. Tudo bem? Então isso é interessante, né? É um hormônio que age também nas emoções, né? Ele está ligado também à depressão pós-parto, tá? Então, quando esses hormônios caem muito, não só ele, né? Vários outros hormônios estão muito altos durante a gestação, mas quando esse hormônio cai muito rápido, a mãe não desenvolve esse link com a criança. Na verdade, a mãe passa a culpar a criança, sentindo muitas vezes raiva da criança, culpa a criança dos problemas, das dores que ela enfrentou. Isso porque a quantidade de ocitocina pode ter caído muito rápido, a nem ter atingido o pico máximo, e ela não desenvolveu o sistema límbico da mulher a ponto da mulher ter essas emoções positivas para com o filho, né? E acaba desenvolvendo aí a depressão pós-parto. Tudo bem? Então, a ocitocina pode ser não, né? Está
ligada à contração do músculo liso, como por exemplo do útero, e ela está ligada ali ao momento do parto, tá? Próximo hormônio, o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, o ADH, a gente já falou sobre ele lá no sistema urinário. Ele é o hormônio que controla a quantidade de água do corpo, certo? Ele também tem seu pico máximo. Lembra que ele é antidiurético, ele é contra a liberação de urina. Tudo bem? Então, a gente volta a fazer aquelas relações lá do primeiro módulo, né? Se eu estou bebendo muita água, não estou suando muito. A água está no meu corpo, ela precisa sair de alguma maneira. Ela vai sair pela urina. Nesse caso, eu vou ter mais ou menos antidiurético. Eu vou ter menos, certo? Por quê? Porque o antidiurético ele é contra a perda de água, ele é contra a liberação de urina. Então, se eu tenho muita água no sangue, eu tenho muita água no corpo, eu tenho que deixar essa água sair. Então, o antidiurético está baixo. Agora, está num dia quente, eu estou suando muito e não estou bebendo água o dia inteiro. Estou com pouca água no corpo. O que vai acontecer? Eu tenho muito antidiurético. Por quê? Porque ele não pode deixar essa água do meu corpo sair pela urina. Ele vai ser contra a produção de urina. Tudo bem? Então, o antidiurético ele ajuda então, a controlar a quantidade de água que a gente tem no corpo, justamente impedindo a perda de água. Tá? Se eu tenho muita água no corpo, eu tenho um pouco antidiurético. Se eu tenho pouca água no corpo, eu tenho muito antidiurético. A gente fez essa relação lá no sistema urinário, lembram disso? Tá? E esses dois hormônios são liberados pela neurohipófise. Tudo bem? Tá? Pessoal, então, ó, aqui a gente encerra a parte da hipófise, tá? A hipófise e o hipotálamo, né? Esse é o comecinho, é a pior parte que a gente tem. São muitos hormônios, muito nomezinho difícil, tá? Então, sobreviver até aqui já é um ponto bom, já é um ponto positivo, tá? A maior carga tá aqui. A partir da pineal, a gente já tem, tipo, vai ser muito rapidinho, vai ser pouquinha coisa, tá? Então, foquem bastante no hipotálamo, com aqueles 3 hormônios. Foquem bastante na hipófise, com a adenohipófise, a neurohipófise, tá? São bem importantes. Tem muita coisa importante lá que eu comentei, tá? E aí a gente começa, então, a pineal. E como eu disse, a partir daqui fica um pouco mais rápido e mais tranquilo. A glândula pineal, ela está localizada também no diencéfalo. Aqui até que a nossa vida está um pouco fácil, né? Hipotálamo no diencéfalo. Hipófise, lá na fossa hipofisária, que está no diencéfalo. Pineal, no diencéfalo. Né? Então, basicamente, a gente tem até então todas as glândulas lá no diencéfalo. Tá? Aqui ó, é a localização exata da pineal. Tá? Elas ficam lá atrás do diencéfalo, perto do cerebelo ali. Tá? A pineal ela vai produzir um hormônio chamado de melatonina. Melatonina é um hormônio que controla o ciclo do sono, tá? Ou seja, ela é um hormônio que induz um estado tranquilizante, um estado de sono na gente, tá? Por exemplo, ó, vamos pegar aquela questão do gráfico que eu falei, ó. Eu estou acordado, estou com pouca pineal, tá? Comecei a ficar com sono. Desculpa, pouca pineal não, é pouca melatonina, né? Eu estou começando a ficar com sono, melatonina sobe. Estou dormindo, melatonina no pico máximo, tá? Aí, melatonina começa a cair, eu começo a acordar. Então, aquela coisa, um barulhinho já me acorda, né? A luz já está me acordando. E quando eu estou desperto, estou acordado, a melatonina está lá embaixo de novo. Tudo bem? Então, o pico máximo dela é quando a gente está dormindo, tá? Então, a pineal, localizada no diencéfalo, produz um hormônio chamado de melatonina, que induz o estado de sono. Tá? Um fator de curiosidade sobre a melatonina é que ela está relacionada à luz, a gente chama isso de fotossensível. Tá? O que significa isso? Ao longo de gerações de evolução, a nossa pineal ela se adaptou a liberar melatonina sempre que a luz cair, a luz do ambiente cair, tá? Por quê? Porque lá atrás, os nossos ancestrais, eles não tinham tantas ferramentas, eles não estavam tão protegidos, né? E
eles tinham que, de noite, fugir dos predadores. Eles caçavam, comiam, andavam de dia, que tinha luz, dava para enxergar. De noite, quando não dava para enxergar, se escondiam. E aí, se ele está escondido, ele vai lá e dorme. Né? No caso, a pineal então se acostumou a liberar a melatonina sempre que a luz começar a cair. Quando começar a ficar escuro, ela libera a melatonina, o indivíduo dorme e acorda só quando a luz subir de novo, que a melatonina foi embora e o indivíduo acorda. Isso ficou para a gente até hoje, até agora na atualidade. Tanto que percebam aí às vezes que você está trabalhando num ritmo normal, belezinha, e de repente começa a ficar de noite, entre 5 e pouco, 6 horas, né? Você já começa a dar aquele, né? O corpo começa a ficar mais baqueado, você começa a ficar mais tranquilinho. Quando começa a ficar de noite, você jantou, aí vem aquele soninho, aí a melatonina já está entrando no pico máximo dela. Você dorme, melatonina no pico máximo, tá? É difícil isso acontecer de dia, mas é lógico que o ciclo do sono varia de pessoa para pessoa. Mas em geral, a melatonina ela sobe quando fica escuro. Por isso que na sala de aula, né, eu sempre falo para vocês que eu gosto de acender a luz para olhar para vocês, porque se a luz fica baixa no ambiente, a nossa pineal não sabe dizer se está de dia ou se está de noite. Ela diz que tem pouca luz, então ela libera melatonina. Então, se a gente estivesse na sala, nesse exato momento, lá na escola, com todas as luzes apagadas, com eu falando, com vocês cansados de um dia no serviço e com uma baixa quantidade de luz na sala, a melatonina ia estar tão alta que ia ter um monte de gente dormindo na aula, né? Ou estava de olho aberto, mas não necessariamente estava acordado, né? Porque a melatonina, como ela induz a gente a estado tranquilizante, que é o efeito do sono, né, estado de sono, você não precisa estar dormindo para ela estar agindo. Se você já está naquela sensação de baqueado, você já não presta atenção, não consegue manter o foco, né, você já está com a melatonina trabalhando ali. Ela só não está no pico máximo dela, mas ela está trabalhando, tá? Então, esse é um ponto importante também. Qual é o alvo da melatonina? A gente falou assim, ó, a melatonina é um hormônio. O que ela faz? Ela induz o estado de sono. Beleza. Qual é o alvo dela? Se ela é tranquilizante, gente, quem ela está tranquilizando? Ela está tranquilizando o sistema nervoso. Ela diminui as atividades do sistema nervoso e coloca a gente no sono. Então, o sistema nervoso é o alvo dela, tá? Ela vai até o sistema nervoso central, principalmente, ela vai até o telencéfalo e diminui a atividade do neurônio. Então, os nossos neurônios começam a fazer sinapses mais lentas, mais devagar, até a gente ficar tão no estado tranquilo que a gente dorme, tá? Quando a melatonina não vai, a gente não consegue diminuir as atividades do nosso corpo, a gente não consegue entrar no estado tranquilizante. E com isso a gente tem então a insônia. Tá? A insônia, por exemplo, ela é muitas vezes tratada com melatonina. Você dá melatonina para a pessoa e aí ela dorme. Né? Ela entra no estado tranquilizante e dorme. Tudo bem? Então a insônia está relacionada à pineal e à melatonina. Tudo bem? Então, qual é o alvo da melatonina? O sistema nervoso. Deixando o sistema nervoso mais lento, no estado tranquilizante, e te colocando então no estado de sono. Tudo bem? É isso. Glândula pineal, localizada no diencéfalo, produz o hormônio melatonina. Função do hormônio: induzir o estado de sono, né? Então, o pico máximo dela é quando a gente está dormindo. Curiosidade: ela é sensível à luz, então, quando a luz do ambiente cai, a melatonina aumenta, né? Para induzir o estado de sono. E o alvo da melatonina é o sistema nervoso. Diminuindo a atividade do sistema nervoso, ela faz a gente entrar, sair do estado consciente e entrar então no estado inconsciente. Tudo bem? Perguntinha, mas não vou dar resposta. Qual parte do sistema nervoso é aquela que controlava a parte consciente e inconsciente do nosso corpo? Esteja aí, pensem aí na resposta. Próxima glândula, glândula tireoide. A glândula tireoide está localizada na parte anterior da traqueia. Ela está na frente da traqueia. Tudo bem? Inclusive, ela abraça a traqueia. Acho que tem uma imagem aqui, ó. Ela abraça a traqueia, então a traqueia estaria passando aqui, tá? Abraçando a traqueia. A tireoide
localizada na parte anterior da traqueia, ela também é dividida em duas partes, mas essas duas partes recebem o mesmo nome, tá? É o lobo direito e o lobo esquerdo, não exatamente o mesmo nome, né? Mas ainda é tireoide, isso que eu quero dizer, tá? Então, não muda a questão dos hormônios, não é igual à hipófise, tá? É tudo tireoide, tudo tireoide. Tudo bem? Então, a tireoide está localizada na parte anterior da traqueia, na frente da traqueia, lá no pescoço. Quais hormônios a tireoide produz? A tiroxina e a triodotironina. Ó, tiroxina é chamada de T4 e a tri de 3, triiodotironina, ela é também chamada de T3, tá? Fator importante sobre a tireoide. A tireoide, ela usa iodo para trabalhar. Tudo bem? Ela usa iodo. Iodo é lá uma substância que a gente pega da nossa alimentação, tá? Por exemplo, o sal de cozinha, o sal que a gente usa para cozinhar, ele é um sal que a gente chama de sal iodado. É o NaClI. Tem iodo junto. E esse iodo aqui é usado pela glândula tireoide para produzir a tiroxina e a triodotironina. Entendem onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que a tireoide precisa de iodo para trabalhar. E aqui é a questão, se eu dou muito iodo para ela, ela trabalha muito. Se eu dou pouco iodo para ela trabalha pouco. Tá? Uma coisa que acontece quando a tireoide trabalha muito ou pouco é o hiper e o hipotireoidismo. Se a tireoide está trabalhando muito, produzindo muito hormônio, nós temos hiper. Hiper é muito, né? Hipertireoidismo. Se a tireoide trabalhar pouco, produzindo pouco hormônio, nós estamos em hipo é pouco, hipotireoidismo, tá? Se eu dou muito iodo, tenho muita atividade, hipertireoidismo. Pouco iodo, pouca atividade, hipotireoidismo. Tudo bem? Então, hipertireoidismo é o descontrole para mais, hipotireoidismo é o descontrole para menos. Trabalhar pouco ou trabalhar muito, tá? E como eu disse, o iodo ele é usado bastante para controlar esses caras, tá? Inclusive é usado iodo para tratar o hiper e hipotireoidismo, meio que para ajudar a regular a atividade normal. Tudo bem? Existem várias variações de hiper e hipotireoidismo, a gente não vai entrar nesse ponto, tá? Algumas requerem mais e outras você pode usar, por exemplo, iodo para tratar o hipertireoidismo. Aí fala, professor, mas por que eu vou dar iodo para uma glândula que já está em hipertireoidismo? Como eu disse, cada hipertireoidismo e hipotireoidismo eles têm variações, tá? Então é meio que particular de cada um, tá? Qual é a função do hormônio T3 e T4? Eles têm a mesma função, tá? Eles aceleram o metabolismo. O metabolismo é algo que eu já falei bastante no primeiro módulo. Metabolismo é a velocidade de trabalho do nosso corpo, tá? De várias coisas, tá? Então, por exemplo, professor, eu como e não consigo engordar. Não engordo. Isso significa que o seu corpo está pegando todos os nutrientes, gastando esses nutrientes para as atividades do seu dia e você não está acumulando isso em forma de gordura, certo? Por quê? Porque você está com o metabolismo acelerado. Você não está guardando nada, você está usando tudo, vamos dizer assim. Professor, eu como e qualquer coisinha que eu como eu já engordo. Você está com metabolismo lento, porque você não está gastando. E se você não gasta, o corpo guarda, certo? Se o T3 e o T4, né, eles aceleram o metabolismo, se eu tenho muito T3 e T4, eles aceleram muito o meu metabolismo. Eu estou em hipertireoidismo. Pouco T3 e T4 significa que eu tenho metabolismo lento, eu estou em hipotireoidismo, tá? Então aqui eu tenho muito T3 e T4, aqui eu tenho pouco T3 e T4. Tudo bem? Isso é importante, tá? Quais são as consequências do hipertireoidismo? A pessoa, por exemplo, ela emagrece muito fácil. E não é um simples emagrecimento, é tipo emagrecer muito. Ela está sempre com fome e ela está emagrecendo. Ela come muito e ela está emagrecendo. Ela tende a ter contrações musculares involuntárias, o músculo começa a contrair, ela pode ter tremores, por exemplo. Ela pode, por exemplo, transpirar muito, porque o corpo está superaquecendo, ele está transpirando muito. E tem o bálsamo, né, basicamente o pescoço incha,
tá? Tem muito hormônio guardado dentro da tireoide e o pescoço acaba inchando, tá? Produziu muito hormônio, guardou muito hormônio, o pescoço incha, tá? Isso não é legal. Tem muita gente que fala assim, eu gostaria de hipertireoidismo porque eu gostaria de emagrecer. Mas é um emagrecimento fora do normal. Pessoas que têm hipertireoidismo, elas tendem a ter transtornos de déficit de atenção também. Porque o corpo está tão elétrico, está tão acelerado que ela não consegue focar muito em uma coisa, tá? Então ela acaba ficando muito hiperativa e tendo transtornos de atenção, tá? O hipotireoidismo é tudo o contrário. Então, se a pessoa que tem hipertireoidismo ela fica muito acelerada, ela fica muito elétrica, hiperativa, ela pode ter tremores, né? Ela tem insônia, não consegue dormir, por quê? Porque ela não consegue ficar no estado tranquilizante, vai entrar nesse ponto já já. No hipotireoidismo é tudo o contrário, tá? Ela engorda no hipotireoidismo, por quê? Porque tem pouco hormônio, o metabolismo está lento, eu não estou gastando, não tenho energia. Se eu não tenho energia, né? Se eu não estou gastando, eu vou fazer o quê? Eu vou acumular, vou guardar, né? E se no hipertireoidismo a pessoa tem insônia, no hipotireoidismo a pessoa dorme muito. A pessoa, em alguns casos, o hipotireoidismo é confundido com depressão, porque a pessoa não quer sair da cama, não tem forças para levantar da cama, porque ela está com o metabolismo tão baixo, tão desacelerado, que ela não tem energia para trabalhar. O corpo não consegue produzir energia, então ela não tem forças para levantar da cama, basicamente, tá? Então ela tem um cansaço excessivo, ela dorme demais e ela acaba engordando bastante. E a tireoide, em vez de aumentar de tamanho, ela acaba diminuindo de tamanho. Ela entra numa contratura, numa contração ali e acaba ficando menorzinha. Tudo bem? Isso é importante saber comparar o hiper com o hipotireoidismo, tá? E aí entra num ponto muito importante pra gente. Olha só, eu falei para vocês lá em cima que é importante comparar, né, uma glândula com a outra, quando elas trabalham juntas, que relação que elas podem possuir. Vocês entendem que no hipertireoidismo o metabolismo está tão acelerado, tem muito hormônio T3 e T4, o metabolismo está muito acelerado. Nesse caso, eu tenho muito T3 e T4 circulante, acelerando tudo. Um dos alvos do T3, o T3 e T4, gente, o alvo é o corpo todo, tá? Porque o T3 e T4 ele acelera o metabolismo do corpo inteiro. Um dos alvos é o próprio sistema nervoso. Ele acelera o sistema nervoso, faz ele trabalhar mais rápido. Nesse caso, mesmo com a quantidade de luz no ambiente caindo, a pineal vai lá liberar melatonina. Entre melatonina e T3 e T4, quem ganha a briga? O T3 e T4. Por isso que a pessoa tem insônia no hipertireoidismo. A melatonina ela foi liberada. Só que entre a melatonina e o T3 e T4, quem vai agir é o T3 e T4. Eles meio que vão suprimir, diminuir a atividade da melatonina, fazendo então com que a pessoa não consiga dormir. Ela não consegue ficar no estado tranquilizante. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas nesse caso existe uma relação entre pineal e tireoide. A relação ali é que as duas não trabalham juntas. Quando a tireoide está em hiperatividade, a pineal não consegue trabalhar. Tá? Essa é a relação. Tudo bem? Bom, paratireoide. A paratireoide, ela fica localizada atrás da tireoide. Tudo bem? Então ela fica atrás da traqueia, tá? Ela normalmente está em 4 massas, tá vendo? Ó, esses 4 pontinhos amarelos na imagem representam para a gente as 4 paratireoides. Tudo bem? Então, a paratireoide está localizada atrás da tireoide, atrás do pescoço, tá? Atrás da traqueia. Bem? A paratireoide ela produz um hormônio chamado de parato-hormônio. O parato-hormônio, gente, tem outro nome. Ó. Ele também é chamado de calcitocina. Calcitocina. Ó, só pelo nome calcitocina já dá para entender o que ele faz, né? Ó, ele controla, dentre outras coisas, o cálcio, né? E aí a gente precisa saber um pouco do ciclo do cálcio. Olha só, de onde que a gente pega o cálcio? Da nossa alimentação. A gente come algumas coisas que tem cálcio. O cálcio vai ser absorvido no intestino e vai para onde? Para o sangue.
Aí vai lá no primeiro módulo, eu acho que eu falei isso no segundo também, do sistema esquelético, que os ossos armazenam cálcio, certo? Então, esse cálcio do sangue, ele vai parar lá nos ossos. O osso vai guardar. Só que, às vezes, está precisando de cálcio em outros lugares. E você precisa liberar o cálcio do sangue. O que o paratormônio ou a calcitocina, né? Mesma coisa. O que eles vão fazer? Eles vão sair da tireoide, da paratireoide, desculpa, vão estimular o osso a liberar o cálcio. Tudo bem? Então, se eu tenho pouco cálcio no sangue, o que vai acontecer? A paratireoide libera o paratormônio, que vai para o alvo osso, né, qualquer osso, e mandar o osso liberar cálcio. Tudo bem? Então, qual é o alvo? Osso. O que ele está fazendo? Liberando cálcio. Agora, vamos supor que esteja sobrando cálcio, tá? O que o paratormônio vai fazer? Ele vai sair lá da paratireoide, vai até o rim e vai estimular o rim a liberar o cálcio. Tem que sair cálcio na urina. Então, o paratormônio vai estimular o cálcio a ir para os rins para ele ser liberado, tá? Nesse caso, isso pode explicar, por exemplo, uma consequência de ter muito cálcio indo para os rins, né? Se eu tenho muito paratormônio, o paratormônio está lá, está agindo. O que muito paratormônio pode fazer? Ele pode mandar o osso liberar cálcio. Se o osso liberar muito cálcio, porque eu tenho muita calcitocina, qual é uma consequência para o osso? Osteoporose. O osso está perdendo muito cálcio, porque eu tenho muito paratormônio, tenho muita calcitocina, e eu estou liberando muito cálcio. Mas se eu tenho muito cálcio liberado no sangue, o que vai acontecer? Eu vou ter muito cálcio indo para os rins. Com muito cálcio na urina, o que vai acontecer? Calcifica, ou seja, forma pedrinhas. Então, cálculo renal. Tudo bem? Pedras nos rins. Tá? Então, aqui é para vocês entenderem qual é a consequência do paratormônio se descontrolar. Se ele se descontrolar, eu posso liberar muito cálcio dos ossos, fragilizando os ossos, né, desenvolvendo uma osteoporose, e eu posso ter muito cálcio indo para os rins, causando cálculos renais. Se eu tenho pouco paratormônio, eu também não consigo guardar cálcio no osso. Se eu não guardo cálcio no osso, o osso fica frágil, osteoporose. E se eu não tenho paratormônio para guardar o cálcio vai sair na urina. Se ele sair na urina, cálculo renal. Muito cálcio, né? Cálculo renal. Tudo bem? Então, quando o paratormônio se descontrola, a osteoporose pode aparecer como consequência, tá? Já que a calcitocina controla a quantidade de cálcio no corpo, tá? Não no corpo, né? Ela controla o metabolismo do cálcio, que é o uso do cálcio, né? Guardar ou liberar o cálcio. Tudo bem? Então, resumindo de novo, paratireoide localizada atrás da tireoide, atrás da traqueia, atrás do pescoço. A paratireoide produz o hormônio chamado de paratormônio, ou calcitocina. O hormônio calcitocina, ou paratormônio, a mesma coisa, tem como alvo os ossos ou os rins. Quando o alvo é o osso, o que a calcitocina faz? Manda o osso guardar ou liberar cálcio, tá? Se eu não controlo o meu paratormônio, se o meu paratormônio está descontrolado, o meu osso pode liberar muito cálcio ou pode não conseguir guardar cálcio e, como consequência, eu tenho a osteoporose aparecendo. Beleza? Bom, a gente está quase finalizando. Vamos lá para a suprarrenal. A suprarrenal ela é uma glândula que também pode ser chamada de adrenal, tá? Essa suprarrenal ela é dividida em córtex e medula. Tá vendo aqui? Ó? Ela é essa massa amarela em cima do rim. E a gente tem aqui ó, o córtex e aqui a medula. Cada uma produz hormônios diferentes, mas a gente não vai entrar nessa divisão, tá? Onde está localizada a minha adrenal, minha suprarrenal? Em cima do rim, tá? Então, a glândula suprarrenal fica localizada acima de cada rim direito e esquerdo.
Tudo bem? Quais hormônios ela produz? Os dois principais hormônios, os mais famosos produzidos pela suprarrenal, é a adrenalina e a noradrenalina, também chamada de epinefrina e norepinefrina. Eu não vou entrar muito na discussão desses dois hormônios, gente, porque a gente já falou disso no sistema nervoso, tá? Lembra, a adrenalina acelera a frequência cardíaca, ela aumenta a pressão por consequência, estimula a contração a acontecer mais rápida, ela dilata a pupila e assim por diante, tá? E a noradrenalina, ela vai fazer exatamente o contrário, tá? Ela vai desacelerar a frequência cardíaca, diminuir a pressão, fazer a contração muscular voltar ao normal, tá? Então, tudo que a adrenalina faz, a noradrenalina faz ao contrário, tá? A noradrenalina tira os efeitos da adrenalina. Lembra lá do sistema nervoso periférico autônomo simpático, tá? Ele também, né, a suprarrenal, a glândula adrenal, também produz um hormônio chamado de corticosterona, os corticoides, tá? A corticosterona, ela trabalha no metabolismo do sódio e do cálcio, mas eles também trabalham no controle do estresse do corpo, tá? Junto ali com a adrenalina e a noradrenalina, tudo bem? Alguns hormônios do grupo tem várias corticosteronas diferentes, tá? Mas alguns hormônios do grupo das corticosteronas, elas trabalham no sentido de minimizar os efeitos do estresse, tá? Lembra que a gente falou de estresse psicológico, estresse fisiológico e tudo mais, né? O estresse não é necessário, mas ele não é muito bom para o corpo, né? O corpo sente alguns efeitos. Então, por exemplo, às vezes, quando você fica estressado, você fica com dor de cabeça. A dor de cabeça é um efeito ruim do estresse. Você precisava ficar estressado. Você precisava, a situação precisava disso. Mas vem os efeitos ruins, como por exemplo a dor de cabeça. A corticosterona tem hormônios do grupo da corticosterona que vêm para tentar minimizar o efeito do estresse, ou seja, não para tirar o estresse, mas para diminuir o efeito ruim. Por exemplo, evitando ou diminuindo a dor de cabeça quando você fica estressado. Tá? Tem alguns estudos muito legais, inclusive feitos num grupo de laboratório que eu faço parte, que tentam dosar a corticosterona em pacientes com câncer. Porque o câncer, como em si é uma doença, ele já coloca o corpo no estresse. E já tem alguns estudos que mostram que quando a gente está estressado, quando o câncer está aparecendo, mesmo que a gente não sabe que ele está lá, ele já está colocando o corpo em estresse. Automaticamente, o que acontece? A corticosterona começa a subir para minimizar os efeitos. Ela meio que estaria diminuindo a aparência do câncer, ela estaria camuflando o câncer. E aí, alguns estudos mostram que quando uma pessoa com o estágio inicial do câncer, que não foi percebida ainda, a corticosterona tende a subir. Então, se você vê a corticosterona subindo, você pode inferir que a pessoa pode estar, dentre várias outras coisas, com câncer. E aí você consegue, então, identificar, né, um pré-diagnóstico de câncer muito mais rápido, né? E isso é bem interessante, né? Porque corticosterona, adrenalina, noradrenalina, tudo tem a ver com estresse, né? Só que em pontos de vista diferentes. Ah, professor, qual que é o alvo da adrenalina? Qual é o alvo da noradrenalina? O corpo todo, tá? Porque ó, ele pode ir lá para o coração acelerar a frequência cardíaca, ele vai para o músculo para poder contrair a musculatura mais rápida e mais forte. A adrenalina também vai para o sistema nervoso fazer ele trabalhar mais rápido. Então assim, o alvo é o corpo todo. Você pode escolher qualquer um dos alvos para falar, por exemplo. Tudo bem? Mas lembra que a adrenalina vem causando os efeitos e a nora vem tirando os efeitos. Tá? Ó, isso é a suprarrenal que acho que é mais tranquila porque envolve hormônios que a gente já comentou. Corticosterona, eu diria que vocês podem esquecer. Tá? Esses dois aqui, a adrenalina e a nora, são os mais importantes. Bom, próximo, pâncreas. Tá? O pâncreas, pessoal, entra na classificação de glândula mista, como eu disse no começo da aula, porque ela é tanto endócrina quanto exócrina. Tá? O que nos interessa aqui, lógico, é a parte endócrina, porque a exócrina envolve o ducto pancreático, com o suco pancreático, que a gente comentou lá no primeiro módulo. Tá? Só que a parte endócrina é responsável pela produção de insulina e glucagon, que são os dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Tá? Eu esqueci de falar, né? Onde está localizada
O pâncreas. O pâncreas está no abdômen, tá? Fica lá no abdômen. Se quiser ser mais específico, ele fica posterior e inferior ao estômago, tá? Mas, de maneira geral, ele está no abdômen. Qual hormônio o pâncreas produz? Insulina e glucagon. Qual é a função do hormônio insulina? A insulina, ela tem como função mandar o seu corpo, todas as células do seu corpo, usarem glicose. Glicose, lembra, é açúcar. O glucagon, ele tem um efeito contrário. Ele vai mandar o seu corpo, como por exemplo o fígado, a guardar glicose. Tudo bem? Então, ó, eu vou explicar isso usando esta imagem aqui. Ó. Você está em jejum, está dormindo, por exemplo. Você acordou e foi se alimentar. Vamos pegar um alimento bem doce, riquíssimo em glicose, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma fatia de bolo, aquele bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, com confete em cima, tá? E com um recheio ali também de doce de leite ou de morango com doce de leite, tá? Então, extremamente doce. O que vai acontecer? A quantidade de glicose no seu corpo, no seu sangue, vai subir. Subiu, está altíssimo. O pâncreas vai liberar insulina. A insulina, ela vai mandar o corpo usar a glicose, tá? Então ela vai mandar todas as células do seu corpo pegarem a glicose que está lá no sangue e usar, porque lembra, glicose vira energia, açúcar vira energia. No caso do pâncreas, a insulina vai mandar o pâncreas guardar a glicose, tá? Beleza, o pâncreas guardou a glicose, o seu corpo usou a glicose. Se você não comeu nada o dia inteiro, além dessa fatia de bolo, todo o açúcar que você tinha, toda a glicose que você tinha, ou foi guardada no fígado pela insulina, ou foi usada pelo seu corpo. Ou seja, a quantidade de glicose caiu. Tá? Está baixa agora. Se a quantidade está baixa e você não está se alimentando, o que o pâncreas vai fazer? O pâncreas vai liberar o hormônio glucagon. O glucagon tem um efeito contrário da insulina. A insulina manda o fígado guardar a glicose. O que o glucagon faz? Manda o fígado liberar a glicose guardada. Se a glicose guardada foi liberada para o sangue, o que acontece? A quantidade de glicose sobe e o ciclo recomeça. Tá? Lógico, se você não se alimentar, a glicose vai ser usada aqui de novo, né? O que foi liberado vai ser usado pela insulina, né? A insulina vai mandar usar, e aí vai acabar, e você vai ter efeitos da falta de glicose. Tudo bem? Então, basicamente, a insulina e o glucagon, eles controlam o açúcar no corpo. A insulina manda o corpo usar a glicose, manda o fígado guardar a glicose. O glucagon manda o fígado liberar a glicose guardada. E com isso a gente consegue fazer esse controle de açúcar no sangue. Ok? O pâncreas está envolvido bastante numa situação que é a diabetes. Tá? A diabetes, tem vários tipos de diabetes diferentes, 1, 2 e tudo mais. Não vamos entrar nesse assunto, mas a questão é que a diabetes está diretamente relacionada ao descontrole do açúcar no sangue, né? E esse descontrole está relacionado à insulina e glucagon. A diabetes ela pode ser causada tanto por insulina quanto por glucagon, mas a mais famosa, que a gente mais conhece, é a diabetes por deficiência de insulina. Você tem pouca insulina. E se você tem pouca insulina, por mais que você coma coisas com açúcar, quando chegar aqui, o pâncreas não consegue liberar insulina ou libera pouca insulina e você não consegue guardar o açúcar ou não consegue usar o açúcar. Qual é a consequência, gente? Se a insulina não está mandando o corpo usar o açúcar, a consequência é que você não vai ter energia disponível, certo? Você pode ter desmaios, por exemplo. Você pode entrar em coma, por exemplo, tá? E se a insulina não manda o fígado guardar a glicose, essa glicose fica sobrando no sangue. E a gente já viu isso no primeiro módulo, que tudo que sobra no sangue sai na urina. Então o açúcar vai começar, a glicose vai começar a sair na urina, fazendo com que a quantidade de açúcar no sangue caia absurdamente. Né? Então, por exemplo, diabéticos tendem a urinar
uma urina com uma alta quantidade de açúcar, né? E, por consequência, não tem energia mais disponível, né? Se o glucagon vier liberar o pouco de açúcar que possa estar guardado, aí a situação piora mais ainda, porque eu vou liberar o que estava guardado, mas não vou conseguir usar. Por isso que o diabético ele tem muito que dosar a insulina no corpo dele, para que a insulina consiga cumprir a função, o papel dela. Tá? Então a diabetes está bastante relacionada à insulina e glucagon. Tudo bem? A digestão, né, o sistema digestivo, está relacionado bastante a isso, porque o açúcar vem da nossa alimentação. Tudo bem? Então, basicamente, acho que só para deixar claro o que eu quis dizer, é que você libera insulina de acordo com a quantidade de açúcar que você come. Se você come muito açúcar, você tem que liberar insulina para guardar esse açúcar. Se você não come muito açúcar, você tem que liberar glucagon para liberar o açúcar que já estava guardado. Tudo bem? Ou seja, dependendo do quanto você come de açúcar, você libera mais ou menos insulina ou glucagon, tá? Bom, gente, e para encerrar, a gente vai falar sobre as gônadas. A gônada, lembra? O ovário e o testículo, eu já comentei sobre elas no começo, né? O ovário é a gônada feminina, o testículo é a gônada masculina. O ovário produz o óvulo, o testículo produz o espermatozoide. Mas isso é algo que a gente vai ver no sistema reprodutor. Só que o ovário ele produz o hormônio progesterona e estrogênio. E o testículo produz o hormônio testosterona, como eu disse lá no começo também. Tá? E lembra que essas gônadas elas são controladas pelo hipotálamo e pela hipófise. Aí é uma relação importante também, certo? No caso aqui, se eu libero pouco FSH ou LH, lembra? Eu produzo pouco espermatozoide, pouco óvulo, ou eu produzo pouco estrogênio, progesterona e testosterona. Isso é uma relação que eu já falei bastante no começo dessa aula, tá? Então, a gônada tem uma relação muito grande com o hipotálamo, com a gonadotropina, e também tem uma relação muito grande com a hipófise, com a adenohipófise, para ser mais específico, por conta do FSH e o LH. Tudo bem? Aqui eu também não comentei, mas o pâncreas também tem uma relação muito importante com algumas outras glândulas do nosso corpo, em geral quase todas. Porque se a gente for pensar bem, se o pâncreas não está trabalhando legal, o que acontece? Pouca insulina. Com pouca insulina, eu não uso o açúcar, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, como é que eu mantenho meu metabolismo acelerado, por exemplo, lá na tireoide? Né? Como é que eu mantenho meu corpo funcionando? Não mantenho. Né? Então, o pâncreas também está bastante relacionado com algumas outras glândulas. Inclusive, lembra, se eu não uso o açúcar sobra. Se está sobrando, tem que sair na urina. Mas para eu urinar, eu dependo de quem? Do antidiurético, lá da minha adenohipófise. Desculpa, da minha neurohipófise. Certo? Ó, olha quantas relações existem aí, tá vendo? Esse tipo de raciocínio é importante para a gente na nossa avaliação, tá? Ligar uma glândula com a outra. Tudo bem? Então é isso. Como eu disse aqui, ó, o ovário produzindo estrogênio e progesterona e o testículo produzindo testosterona, tudo dependendo do quê? Do LH, tá? O hormônio luteinizante. Fechou? Localização, né? Localização. O ovário fica localizado no abdômen feminino, tá? O testículo fica localizado no escroto, tá? Escroto ou saco escrotal é onde ficam os testículos. Escroto. Beleza? Então, o ovário está no abdômen e o testículo está no escroto. O ovário produz esses dois hormônios aqui e o testículo produz a testosterona. Certo? Alvo, né? Alvo. Seguinte, o estrogênio e a progesterona eles têm vários alvos e a testosterona também tem vários alvos, tá? Então vocês podem colocar como alvo o corpo todo ou não colocar, tá? Eu não vou pedir alvo de ovário, de estrogênio, progesterona e testosterona, até porque a gente vai falar bastante desses hormônios no sistema reprodutor. A gente vai entender um pouco melhor, tá? Então, em relação à gônada, que a gente precisa saber que o ovário fica no abdômen e produz estrogênio e progesterona. Eles dão as características sexuais femininas.
tá? Em geral. E o testículo fica localizado no escroto, produz hormônio testosterona, que dão ali as características sexuais masculinas. Tá? Por exemplo, o que explica por que o homem tem mais pelos que as mulheres. Porque o homem tem mais testosterona. Então, a quantidade de pelo, principalmente pelo facial, né, o pelo no rosto, acaba sendo mais característica masculina do que feminina. E quem dá essa quantidade de pelos na face, por exemplo, é a testosterona. Tá? A corda vocal mais grossa, o que dá uma voz mais grossa. A testosterona que faz isso, ela atinge o pico máximo dela na puberdade, assim como estrogênio e progesterona, e é na puberdade que tem aquela troca do timbre de voz, do tom de voz, do mais agudo para o mais grave no homem, porque a testosterona, quando atinge o pico máximo, engrossa a corda vocal. Existem alguns casos, por exemplo, né, em que mulheres que fazem uso de testosterona para ganhar mais massa muscular acabam engrossando sua voz, tendo voz mais grossa, por exemplo, e mais pelos também. Tá? Mas volta àquilo que eu falei, né, aquela mensagem final de que todos os hormônios devem estar dentro do equilíbrio. Se eles saírem do equilíbrio, o funcionamento correto do corpo quebra. Então, testosterona, por exemplo, dá a ereção. Pouca testosterona, pouca ereção. Muita testosterona, pouca ereção também. Tá? Então, é legal a gente tocar nisso também, mas eu já falei bastante disso no começo. Tudo bem, gente? Então, ó, falamos sobre todas as glândulas no corpo, tá? Encerramos a matéria, a gente vai fazer atividade online juntos, tá? Eu vou mandar a atividade para vocês, a gente vai resolver juntos também. Vou passar o gabarito depois, tá? E basicamente a gente encerra aqui a parte do nosso conteúdo, tá? Nosso conteúdo teórico. Tudo bem? Recomendo você pegar um pouco a prática também, tá? Na questão da localidade, né? Onde está o hipotálamo, onde está a pineal, onde está a hipófise, tá? Onde está o pâncreas, sim, legal. E seguir aquele roteirinho que eu falei, do importante saber lá em cima, que é o nome da glândula, o hormônio que ela produz, onde que essa glândula está, qual é o alvo desse hormônio, o que esse hormônio faz, tudo bem? Mas a aula acabou aqui, mas a gente ainda vai discutir bastante esse sistema, então podem ficar tranquilos. Tudo bem? Aqui, né, é algo que a gente faria junto na sala, mas enfim. Esse questionário, façam um questionário, ó, tem 10 questõezinhas do questionário para fazer. Façam a parte, tem que ser à mão e deixem guardado para quando as aulas voltarem vocês entregarem esse questionário para mim. Tudo bem? Então, é a mesma coisa que a gente faria em sala de aula. Faz, guarda e deixa lá. Para entregar à mão, não pode ter cópia, quando as aulas voltarem. Tudo bem? Gente, então é isso. Vejam que não é muita não é muito extenso, mas é muita coisinha, né? Muito detalhezinho, mas a gente vai conversar bastante ainda, como eu disse. Então, qualquer dúvida, tirem aí na aula online que a gente for ter. Tudo bem? Façam a atividade que eu mandar, para a gente também resolver juntos na sala depois, né? Fazer a aula de revisão para a gente poder fazer a nossa avaliação. Beleza? Qualquer dúvida, me procure. Ok? Espero que tenha dado tudo certo. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas qualquer coisa aí, puxem minha orelha depois. Beleza? Até mais, gente. Abraços.